Agora, uma pergunta, Mauro César Pereira. Dá para o torcedor ter um otimismo? Não. Que esse time possa melhorar para as grandes competições do ano, possa entrossar? Nesse momento, não. Otimismo nenhum. Dá para ficar apavorado. O time é ruim. O time, pelo que você vê ali, coletivamente é ruim. E eu acho que nem todos os jogadores são compatíveis com essa nova fase que se prometeu ao torcedor do Vasco. Uma fase de jogadores de melhor nível técnico, né? E o investimento é elevado. Então, eu acho que não tem motivo nenhum. Tem motivo para preocupação. E, assim, tem que ser rápido. Nessas cerca de 4 semanas até começar o Brasileiro, o que eles vão fazer? É o Ramon Dias que vai dar jeito? De que maneira? Eu acho que, assim, urgente conversar com o Ramon Dias e entender. Ramon, o que a gente pode fazer aqui? O time está uma porcaria. Essa é a realidade. O time está uma porcaria. Perder para o Nova Iguaçu, para perder os 2 jogos. O que a gente faz aqui? Qual a solução? De que maneira a gente pode organizar para o time ser competitivo no começo do campeonato, não começar perdendo jogos e indo para a zona de rebaixamento e aí tentar avançar durante a competição. O Vasco não está em competições internacionais, então ele vai ter até semanas livres de treinamento quando acontecerem semanas de Libertadores e Copa Sul-Americana. Ele está na Copa do Brasil e quase saiu para o Água Santa. Então, assim, não é um jogo ruim, são jogos ruins, no plural. E até a classificação veio numa arrancada na reta final. O Vasco ficou um bom tempo fora do grupo dos 4 que avançariam. Eu me lembrei agora, foi o terceiro jogo entre Vasco e Nova Iguaçu, né? Sim. O primeiro ele tomou 2-0. Sim. Do Nova Iguaçu. Foram 2 derrotas e um empate que era para o Nova Iguaçu. Poderiam ser 3 derrotas sem nenhum exagero. Nenhum exagero. Em diferentes momentos do campeonato. Então, o time até se recuperou e ganhou a vaga, se classificou, mas não se recuperou, em termos de futebol, quero dizer, o bastante para derrotar o Nova Iguaçu. Então, tem que correr com isso aí. A situação é bem preocupante. Eu acho bem preocupante, porque já foi no ano passado um trabalho. Você vê. E tem um detalhe. Vai começar uma Libertadores que tem Fluminense e Flamengo participando, os 2 últimos campeões. O Botafogo presente depois de algum tempo, jogou a última vez, foi em 2017, né, com o Jair Ventura. E o Vasco não está em nada, nem na Sul-Americana está. E quase fica fora da Copa do Brasil para o Água Santa. Foi ali na Bacia das Almas o gol ali do Piton e a vitória nos pênaltis. Agora, Mauro, você acha que é um time que vai seguir brigando na parte de baixo da tabela do Brasileiro? Mesmo com todo esse investimento? Se jogar o que está jogando, vai. Esse futebol é de time que briga para não cair. Agora, se o time se organizar, por isso que eu digo, hoje é domingo, amanhã a gente tem que fazer uma reunião. Hoje está todo mundo de cabeça quente, não adianta. Amanhã, o quanto antes. Eles têm que se juntar todo mundo, conversar, por isso que eu acho que é importante até ouvir o Pedrinho. O Pedrinho é um cara que era comentarista, é um jogador que conhece futebol, um ex-jogador, um cara que é vascaíno doente, virou presidente do clube, se elegeu. Esses caras têm que se reunir agora e tentar falar como é que vamos resolver isso aqui. Agora, tem um problema. Se a Sérvia não quiser escutar ninguém, ela não escuta ninguém. Esse é um problema. Entendeu? Eles trazem o dinheiro, mas se os caras falarem, não, a gente não quer falar com ninguém, vamos resolver aqui do nosso jeito, acabou. Eles têm, por lei, né? Eles têm direito, porque eles pagaram. A não ser que eles não cumpram aquilo que está em contrato e amanhã consigam romper esse contrato. Mas aí estou falando de uma briga longa na justiça, que eventualmente poderia acontecer. Por isso que a solução é tentar se entender, dialogar e ver de que maneira resolver isso. Alexandre Matos, os caras da 777, Ramon Dias, o filho dele, que é quase um co-treinador, né? Os 2 trabalham em conjunto, e acho que o presidente do Vasco também, o Pedrinho, seria importante ele participar. Eles têm que se juntar, porque se jogar essa bola, gente, é o óbvio, o que eu estou falando não é nada demais, é o óbvio. Quem viu o jogo? Esse time que perde para o Nova Iguaçu briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Se jogar essa bola... O Nova Iguaçu não está nem na Série D, né? Se jogar essa bola... Tem série o Nova Iguaçu? Acho que não. Não sei se está na D. Ou está na D. Pro ano que vem, sim. Para esse ano, eu não sei. Não tem que dar uma olhada. Ou seja, é um time que não está nem na B, nem na C. E tem essa situação aí do Vasco. Mas vocês concordam com o Mauro? Pelo que o Vasco está apresentando nesse começo de ano, é time para brigar na parte de baixo da tabela do Brasileirão? É para o torcedor ter medo de novo de lutar para não cair? A princípio, sim, né? Porque até a última referência do brasileiro. O brasileiro do ano passado, foi comprometido por um péssimo início de campeonato, e o Vasco melhorou quando chegou o Ramon Dias e alguns reforços que também chegaram já com o campeonato rolando. Aí o Vasco melhora, mas ele só se livra no final. Ele melhora, tem uma sequência sem perder, depois ele tem uma queda. E aí ele só consegue se livrar na última rodada no jogo contra o Bragantino em São Januário, contando com a derrota do Santos na Vila para o Fortaleza. Então, a princípio é isso. Mas vamos supor que não brigue para não cair. Não vejo assim como um time para ficar muito acima ali do meião de tabela. Acho que é um time para ficar em 10º, assim, indo bem. Indo bem é por aí. Mas a princípio a primeira briga é tentar não começar tão mal, porque o início do campeonato ele determina muito onde você vai brigar.
Acho que o primeiro turno, ele serve muito para colocar cada time na sua prateleira. Claro que às vezes pode ter uma mudança, alguém que estava mal reage, o Atlético Mineiro fez isso ano passado, mas normalmente o primeiro turno coloca cada um na sua prateleira. O Vasco foi colocado na luta contra o rebaixamento no primeiro turno, num péssimo início. Então, começar bem o Brasileiro, mas a princípio a primeira briga é essa. Zé. O Nova Iguaçu está na Série D de dado. Tá. Do Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco vai aprender com os erros nesse Campeonato Carioca. A gente costuma dizer que Campeonato Estadual não serve de parâmetro para as principais competições, né, para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? Mas quando você ganha, às vezes um time ganha um campeonato estadual e fica se achando, não precisamos de nada, não precisa melhorar, estamos tão bem, voamos aqui nesses primeiros meses do ano, vamos arrebentar no Campeonato Brasileiro, né? Com raras exceções, o time que vai mal no Campeonato Estadual vai bem no restante da temporada. Então o Vasco, ele, como o Mauro falou, ele tem ensinamentos desses jogos do Campeonato Estadual, do Campeonato Carioca, para levar para essa reunião aí, para conversar com a parceira, com a SAF, para ver o que precisa fazer para enfrentar a competição mais dura do ano, o Campeonato Brasileiro, a sequência da Copa do Brasil. De repente, no sorteio lá para definir os adversários nessa Copa do Brasil, dependendo quem ele pegar, cara, ele pode ter sucesso ou com essa bolinha que está jogando ficar por aí mesmo. Ele pode jogar mais com esse time? Deve jogar mais. Mas se o torcedor tiver a ilusão e o Vasco, pelo tamanho que tem, acho que o torcedor tem direito de cobrar uma ilusão de pelo menos ficar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro sem apenas contar com a sorte, ele precisa se reforçar. Ele precisa corrigir os erros apresentados, né? A qualificação do elenco passa por isso, passa pela qualificação do elenco para fazer um Campeonato Brasileiro bom. Agora, Mauro César Pereira, eu não sei se você está sabendo, mas o Botafogo está penando contra o Sampaio Correia. Mas não ganhou o primeiro jogo? Mas tá 1-0 o Sampaio Correia agora. Luta pelo bi da Taça Rio, que vale vaga na Copa do Brasil, né? Isso é importante. Olha a fase. O amigo meu ontem, com o Palmeiras ganhou, ele mandou comemorou. O Santos está na Copa do Brasil. O torcedor comemora. Opa, estamos na Copa do Brasil. Do ano que vem. A gente tá falando, é isso. O Corinthians, por exemplo, né? Não sabe se vai disputar a Copa do Brasil no ano que vem. Aí o Santos garantiu a vaga ontem. O Santos já está na Copa do Brasil. Gente, mas eu tô falando, a gente o Botafogo tem a chance de garantir. Gente, está brincando, mas olha a fase do Botafogo. O Botafogo é o segundo clube que mais investiu. O que eu falei do Vasco, 120 milhões, o Botafogo investiu 132 milhões de reais. Um pouco menos que o Flamengo, 16 milhões, 16 milhões a menos que o Flamengo. Tá com um time misto o Botafogo. Mas Mauro, pode ser o time sub-20. Claro, Sampaio Correia, né? É contra o Sampaio Correia, semifinal da Taça Rio. A Taça Rio é Taça ou Copa Rio? Taça Rio. A Taça Rio, ela dá uma vaga na Copa do Brasil porque o Botafogo não conseguiu se classificar para a semifinal do Carioca. E o Botafogo, nesse momento, está perdendo o segundo jogo por 1-0 para o Sampaio Correia. Está passando por enquanto, porque tem a vantagem, porque fez uma melhor campanha do Campeonato Carioca. Mas olha isso, Mauro. É assustador, né? Porque a gente viu até o Tite falar que hoje os times grandes do Rio estão melhores que os times grandes de São Paulo. Estão melhores no papel. Porque o Vasco fez um papelão hoje e o Botafogo segue dando papelão nessa temporada. O Botafogo, o que ameniza um pouco a temporada ruim do Botafogo foi que conseguiu o mais importante, que era chegar no Libertadores, né? Mas, assim, olhando no geral, as atuações e tudo, realmente está bem aquém. Mudou muito o elenco, é verdade, né? Muitas transformações, mas não justifica. Ele está jogando contra times muito inferiores, né? E não conseguiu se classificar e agora está lá ralando aí com... Mas está no primeiro tempo ainda, acho que o Bi ainda vem. A gente tá falando aqui dessa situação do Botafogo... É o Bi da Taça Rio. Bi da Taça Rio. Tem nada de engraçado nisso. E vaga na Copa do Brasil. Vale vaga na Copa do Brasil. Gente, mas é bizarro. É bizarra a situação de um clube que está investindo tanto, de dois clubes que estão investindo tanto. Porque eu acho que nesse ano... Dois times que estavam quebrados, né? Não, mas é isso que eu quero te passar, Zé. Nesse ano, o Vascaíno e o Botafoguense, eles vão poder cobrar. Porque investiram para isso. É o que eu tô falando. Antes falava-se, não, mas a gente não tem investimento. A situação vai melhorar. Tá bom, a situação melhorou. Gastaram uma grana. Não dá para fazer papelões que estavam fazendo nos últimos anos.
Na minha primeira participação eu falei da ilusão criada quando um time vira SAF. Mesmo os clubes que não viraram, precisaram de um tempo quando chegaram dirigentes dispostos a tirar o time do buraco. Afundado em dívidas, né? Flamengo levou um tempo, criou um projeto e levou um tempo para botar a casa em ordem. O mesmo aconteceu com o Palmeiras. E, eventualmente, o Botafogo vira SAF, mas leva um tempo para botar a casa em ordem também e começar a conquistar resultados esportivos. O Vasco da Gama pode ser a mesma coisa. A questão é aquela ilusão que se cria de que não, virou SAF esse ano, o ano que vem eu já vou ganhar. Já vamos resolver, porque os caras deixam isso, passam isso para o torcedor. Os caras passam isso para o torcedor. Estamos virando SAF para começar a ganhar, né? Até para justificar, estamos vendendo o time não vai ser mais do torcedor, vai ser de um cara, vai ser de uma empresa, vai ser de uma pessoa. Então não, vamos pagar as dívidas, vamos melhorar tudo, vamos ganhar campeonato. Todos os problemas acabaram. Não. Então eles precisavam deixar isso mais claro. Não é bem assim. O cara comprou, fala, comprei hoje, daqui 5 anos a gente começa a ganhar. É a única solução. Senão, todo mundo tem direito de cobrar mesmo. O Vasco da Gama não pode estar nessa pindaíba. Porque se fosse o Pedrinho lá que estivesse mandando, tivesse 100% do Vasco da Gama mesmo, você acha que o torcedor não estaria cobrando? Eliminado pelo Nova Iguaçu, passou na Bacia das Almas ali pelo Água Santa. O que é isso? Brigando para não cair ou caindo todo dia, o torcedor ia cobrar da mesma forma. Se prometeram dinheiro e chegou, agora vendeu, todos os problemas acabaram. A cobrança é justa por parte do torcedor, porque eles não deixam claro que não é bem assim. É com paciência, chega, vão colocar dinheiro, mas aos poucos. E também não vai... Muitos acho que pensam o seguinte, vamos chegar, vamos tentar botar um pouquinho de dinheiro, quem sabe o próprio clube traz dinheiro para a gente não botar do nosso. Tem SAF que pensa assim, não pensa? Sem falar de algumas, e aí eu estou falando, expandindo não só em relação aos grandes clubes, mas os médios, os pequenos também, tem muita SAF, muito, dono de SAF aí, o cara que chega para comprar time no futebol brasileiro, cuja intenção é, eu vou comprar, dar uma arrumada na casa para revender, ganhando dinheiro ali na frente. Você acha que não tem?